Quais as doenças podem ser curadas? Quais as doenças podem ser curadas? Isso é uma pergunta maravilhosa. E eu quero dizer o quê? Qual? Diante de Deus? Sim. Todas as doenças. Oh, né? glória. Não há uma. Diante de Deus não há doença. Qualquer causa. E ainda vou mais profundo. Não só doença. Se houver fé no ambiente, ou fé no que ora, e eu ainda não tenho essa fé, é que se alguém morto, ele ressuscitará. Então, se doenças está na classificação inferior a um morto, então um corpo morto ele traz de volta à vida. Então, para Deus, todas, não há essa que ele não faça. Todas as doenças, por Deus, são curadas. Não há um que não possa ser feito. Ele é soberano. Aí eu já aproveito, né, pegar esse gancho aí, já aproveito, por exemplo, nós seres humanos classificamos, né, assim, na nossa mente, o poder de Deus, né? Então, por exemplo, eu creio que Deus ele pode curar uma dor de cabeça. Uma suposição, você chama uma pessoa para orar por dor de cabeça, toda a igreja está conectada ali no céu, dizendo essa pessoa vai sair curada aí agora, não é? Mesmo que ali seja uma causa, não é? A consequência seja outra, e etc. Agora, se você vê, por exemplo, um aleijado, né, entrando dentro da igreja, e aí você chama o aleijado para ficar em pé, a igreja toda, né? Isso. Já aquela fé já vai até para baixo do chão. Então, nós classificamos, às vezes, não é uma doença, uma enfermidade. E para Deus, qual é a classificação, né? Pronto. Já pegando o gancho aí dessa Amém. pergunta, qual é a classificação para Deus sobre essa questão certo. da enfermidade da doença? Eu vou falar a classificação dele e também vou falar uma resposta dentro desse contexto aí, dessa fala aí, das pessoas julgar a dor de cabeça, é isso. Para Deus, não há classificação nenhuma. O poder dele é um só. Não tem um poder, dois poderes, três poderes, não. É um poder só. Tanto para uma dor de dente, para ressuscitar um morto. Apenas o poder entra e efetua para o que foi efetuado, certo? Agora, entre nós, essa colocação aí, é o seguinte, aí não é a medida do crer, é a medida da fé. Então, quando olha a dor de cabeça, a pessoa acha relativo, né? Que até um comprimido faz a dor de cabeça passar, então está dentro do seu cotidiano uma coisa natural. Então, você trata aquilo ali de forma simples. Mas se entrar um mudo e surdo de nascença, ou um paralítico, você nunca viu isso suceder. Nunca viu. Então é como um corpo estranho, algo totalmente inédito, né? E aquilo ali não está associado aos seus olhos, nem à sua mente, nem ao seu ser, nem à sua vida. Então, naturalmente, a sua fé não se abre para aquilo. É preciso realmente ver. Então, não é... Mas se perguntar a ele, você crê que Jesus pode? Todos vão afirmar sim. Mas não conseguirão, pela fé, visualizar aquele acontecimento sem Jesus fisicamente estar. Entende? Só acha que só ele. Entende? Vai ter esse traçado aí na mente. Mas, havendo a medida de fé, aumentando, conforme a fé, onde está escrito isso? Que Jesus disse, homens de pouca fé, até quando sofrereis? Isso ele falou na hora que o pai trouxe o filho, que caía no fogo, endemoniado, na água, espumava, e os discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus disse, homens de pouca fé, até quando sofrereis? Porque sofreu um constrangimento ali. Depois vem o barco onde eles estavam, Jesus dormindo na polpa com a almofada, e de repente uma tempestade, um vento bravio, acorda Jesus se levanta, e devido à situação muito tenebrosa, Jesus diz, vento, mar, aquieta-te, cala-te. E aquele silêncio em grande abundância. E no silêncio ele falou com os discípulos, ainda não tendes fé? Ele estava dizendo, ainda não tendes fé para fazer isso? Entende? Porque os discípulos viviam numa atmosfera de ressuscitar morto por brincadeira, em cada esquina, em cada lugar, entende? Não é só o que está escrito, não, cego, surdo, paralítico, enfim, mudos, em geral, mortos eram ressuscitados, pastor, assim, mortos eram ressuscitados constantemente. Então aquilo ali era a figueira que secou, já tinha tido várias evidências, que não está escrita, quantas evidências esses discípulos viram dia após dia no sobrenatural, acompanhando Jesus fisicamente em tempo real. Então Jesus disse, ainda não tendes fé? Entende? Indagou aquilo. Então, se eu tenho pouca fé,
Se eu não tenho fé, não vejo nenhuma solução da parte divina. Se eu tenho pouca fé, vejo pouca solução. Se eu tenho grande fé, vejo grandes soluções. Então, a medida da fé é a medida da vida. Entende? Por isso que nessa colocação que o senhor fez, é as pessoas sem essa fé, sem ver, sem se relacionar, sem ter. Então, quando isso vai surgir, aí pronto. Vem essa fé negativa, porque não tem essa intimidade, nunca viu. Entende? Mas é a mesma coisa, seria um dente, um câncer, um HIV, um paralítico, na mesma intensidade. O mesmo Espírito que Deus anunciou a Jesus está entre e dentro da igreja. É o mesmo Espírito, não é o ser humano algum. É o Espírito Santo confirmando a palavra de Deus e glorificando o nome de Jesus. É Ele.